A gente fala sobre turismo. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, quer incentivar o turismo sustentável. Essa é uma das prioridades dele, à frente da autarquia. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o turismo está entre as 5 atividades econômicas mais importantes do planeta. E a gente recebe gentilmente o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Tiago, bom dia a todos, bom dia, Adriana, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos. Bom, toda vez que se fala sobre turismo, a gente sabe que o Brasil é um país muito atrativo, mas tem sempre aqueles pontos de problemas em relação à violência, às vezes falta de estrutura. E como incentivar o turismo mais sustentável aqui no Brasil? Não só dos brasileiros que visitam o próprio país, outros estados, mas também para atrair o turismo internacional. Olha, Tiago, esse é um tema fundamental do século XXI, né? Eu criei a Embratur, a gente está 2 meses apenas à frente da Embratur, alguns números já muito positivos em relação ao turismo internacional de janeiro e fevereiro, o que é animador para a gente. Nós tivemos 1,5 milhão de turistas estrangeiros visitando janeiro e fevereiro, que já é recorde de todos os últimos anos, e isso já gerou um gasto desses turistas na expectativa de 6 bilhões de reais. Então, o que a gente chama de ticket médio, né, desse turista internacional, ele é muito elevado, o que é fundamental para a economia. O turismo é uma atividade econômica do século XXI que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento e gera conservação. Ele dialoga com uma preocupação do mundo, que é o debate climático e ambiental. Nós criamos na Embratur uma gerência específica para a sustentabilidade e responsabilidade climática, que é o professor Saulo Rodrigues, da UNB, que é uma referência nacional nesse tema técnico e que a gente trouxe para desenvolver todas as políticas que a Embratur vai tratar. É bom deixar claro para quem nos assiste que a Embratur trata exclusivamente do turismo internacional, da promoção e marketing do Brasil para fora, né? Então, a gente não trata, não cuida de turismo doméstico. Cabe à Embratur, é uma empresa, né, de direito privado e finalidade pública, a promoção do turismo para fora. Então, com isso, a gente acha que o estímulo ao turismo sustentável dialoga demais com o mundo. Eu estive agora, recentemente, numa feira em Berlim, e a reação da Alemanha, que é um país muito decisivo em relação à Europa, foi muito positiva. A Alemanha sempre foi um país emissor importante de turistas para cá, e se você hoje não apresenta um projeto de turismo sustentável, a Alemanha, por exemplo, nem começa a conversar com o Brasil. Então, acho que é uma boa perspectiva, os números já começam a aparecer e a Embratur está preparada para esse desafio do século XXI. Na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, Marcelo Freixo. A gente sempre, quando pensa em turismo, acha que o Brasil tem tantas belezas naturais e se pergunta como não é uma das principais rotas turísticas do mundo. Então, eu queria fazer 2 perguntas, né? Não necessariamente relacionadas, mas primeiro, por que esse diagnóstico de que o turismo nunca foi um ponto forte do Brasil, como é da França, da Espanha, até dos países na Ásia, agora asiáticos, que retomaram isso, o que pode ser feito para mudar essa realidade? E outra coisa é que seu antecessor, o Gilson Machado, que era um notório bolsonarista, o que se convencionou chamar de bolsonarismo raiz, ontem a gente teve a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você é uma figura política importante, foi candidato a governo do Rio, combateu o bolsonarismo. O que essa volta significa em termos políticos na sua avaliação? Obrigado pela pergunta, Amanda. Prazer estar conversando com você. Olha, primeiro que tem algo que a gente tem que esclarecer e a sua pergunta me permite isso. Eu tenho estudado muito, tenho circulado muito, conversado muito com todo esse universo do turismo, porque quando a gente fala do turismo, Amanda, a gente está falando de uma cadeia muito ampla, né? Você está falando do dono do hotel de luxo, mas você está falando do dono da pousada, mais simples, você está falando do motorista do Uber, do motorista do táxi, do dono do restaurante, do dono da pensão, do vendedor de mate. É uma cadeia muito ampla, muito democrática e muito complexa. O Brasil é um destino turístico muito importante para o mundo. O Brasil tem uma riqueza, uma diversidade de destinos que raramente algum lugar do mundo tem. Então você hoje vai para Gramado, você tem um turismo, você vai para Bonito, você tem outro, você vai para o Pantanal, você vai para a Amazônia, você tem Rio de Janeiro, turismo de negócio em São Paulo, você tem Florianópolis. É uma diversidade dentro de um mesmo país que raramente algum país tem. Então a gente precisa transformar essa oferta em produto. Porque quando você divulga um lugar, Amanda, então, por exemplo, eu posso chegar numa feira internacional e dizer, olha, venham conhecer a Amazônia e mostrar um filme ou uma projeção de realidade virtual da Amazônia. É incrível. Aí um turista estrangeiro fala, poxa, eu quero conhecer.
divulgar um lugar é uma coisa, você promover o turismo é outra. Porque aí, quanto tem passagem aérea, quanto é a passagem? Tem disponibilidade? Tem, como é que é a hospedagem? Tem segurança? Então, a promoção de um lugar envolve toda uma cadeia do turismo que tem que ser mais organizada no Brasil. Quando a gente compara a Europa, é muito comum eu estar indo em debates, eu estou fazendo muito diálogo sobre o turismo, eu sempre fui do diálogo, né? E sempre que eu vou para algum lugar, as pessoas falam, mas a Torre Eiffel recebe mais turista que o Brasil, isso é um absurdo. Isso eu escuto todos os dias. Quando você vai para... Por que a gente não concorre com a Grécia? O Brasil tem lugares mais bonitos que a Grécia. Olha, o Brasil é um destino que, se você pensar nos países da Europa ou pensar nos Estados Unidos, você tem uma distância enorme. Você tem um oceano da Europa para cá, tem um oceano pela frente. Você não tem um oceano para chegar na Torre Eiffel, né? Você chega na Torre Eiffel de trem, você chega na Torre Eiffel de um voo muito mais barato. Você tem uma Europa inteira conectada no turismo europeu que não tem como concorrer com o Brasil. Então, a nossa concorrência, ela não é europeia, ela não é essa nossa referência, porque são realidades muito diferentes. O próprio México é um case, é um sucesso muito grande do turismo. O México é vizinho dos Estados Unidos. Agora, é só por isso que o México tem muito mais turistas que todos nós aqui da América do Sul? Não, é porque o México investe em promoção. O México virou uma chave que entende que turismo é investimento. Essa é uma chave que nós não viramos no Brasil ainda. A Fundação Getúlio Vargas apresentou um estudo aqui para a Embratur, e a gente é muito parceiro da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que a cada R$1 que a gente investe na promoção do turismo, são R$20 que a gente tem na entrada da economia local. Ou seja, a gente ainda hoje, um setor muito grande, olha para o turismo e pensa nas nossas férias, né? Todos nós aqui, por exemplo, a gente fala do turismo, a gente pensa no descanso, nas férias, né, no lazer, mas o turismo ele é trabalho, ele é emprego, ele é renda, é 8% do PIB, gente. A gente está falando de uma atividade que, sem nenhuma política pública, tem 8% do PIB. Na Europa, diversos países já chegaram a 15%, a quase 20% do PIB, como é o caso de Portugal. Agora, a nossa comparação é a América do Sul. A gente tem que pensar na América do Sul. A gente está concorrendo, ou seja, no bom sentido, a gente está disputando esse turista internacional com a Argentina, com Colômbia, com Peru, com República Dominicana, né, com Costa Rica, ou seja, é essa América Latina, com o Caribe. É aí que eu acho que a gente tem que pensar. Onde que tem promoção sendo bem feita? Então tem que ter investimento. A gente tem que transformar em produto. O próprio debate da segurança que o Tiago falava, isso é realidade para alguns destinos, para outros não. Os destinos que são grandes metrópoles, em relação ao turismo, a segurança é um grande desafio. Você tem toda a razão. Mas para outros lugares, não. Para lugares menores, para lugares vinculados a ecoturismo ou vinculados a sol e praia, que são menores, a segurança não é uma questão. É mais o preço da passagem, é mais a infraestrutura. Então, cada realidade, cada lugar, cada destino brasileiro, e a gente está falando de um país continental, tem uma singularidade, um investimento a fazer. Agora, a gente tem que investir em promoção. O turismo é uma grande potência geradora de desenvolvimento que a gente precisa recolocar o Brasil no século XXI, e eu acho que a gente está no caminho certo. Em relação ao passado, eu gosto muito de olhar para frente, sabe, Amanda? Acho que não tem terceiro turno, eu acho que a eleição passou, foi uma eleição dura para o Brasil. Eu acho que eu peguei uma Embratur numa situação muito ruim, muito deteriorada. A gente não fazia promoção há muitos anos. Nós tivemos problemas diplomáticos seríssimos com alguns países. Por exemplo, a França. A França é um país emissor de turista muito importante, é um dos mais importantes da Europa. A França parou de divulgar o Brasil por questões diplomáticas. A gente retomou isso. Eu convidei jornalistas franceses, né, para visitarem o Brasil, para fazerem matéria sobre o Brasil. Então, tem todo um pacto novo, a gente está repactuando o Brasil em relação à Europa, e eu acho que a gente está no caminho correto. Luiz Felipe Dávila. Bom dia, Marcelo Freixo. É bom escutar um presidente da Embratur preocupado com o aumento da participação do turismo no PIB brasileiro. Mas para que isso se torne verdade, isso não pode ser plano só de um governo, precisa ser um plano de Estado para que dê continuidade, senão nós nunca vamos dar esse salto de 8% a 15% do PIB. Então, o que você está pensando como uma forma de estruturar o investimento no turismo, que seja um plano de Estado de longo prazo? Porque se houver descontinuidade de um governo para o outro, nós nunca vamos chegar nesse potencial que nós temos. E você mencionou uma coisa muito importante. O Brasil tem um diferencial único no turismo, que é o turismo sustentável. Ninguém tem tanta diversidade ambiental como o Brasil. Agora, para isso virar dinheiro, precisa de um plano de longo prazo, porque temos todos esses problemas que acabamos de falar aqui.
Então, você está elaborando um plano de longo prazo, um plano de Estado para o turismo brasileiro? Olha, obrigado, Felipe. Essa pergunta é muito importante. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem. E eu vou te dar um exemplo do quanto você está certo, um exemplo muito concreto. Existia uma coisa chamada Marca Brasil. O que é a Marca Brasil? Se você for em todos os países têm uma marca, que não é a sua bandeira, não é o seu hino, é uma marca. E isso passa por uma concepção de design. A marca Brasil não é uma marca do governo A, B ou C, é a marca do país. Então a Espanha tem a mesma marca há 30 anos, o México tem a mesma marca, sei lá, há 50 anos. É a marca do país que você divulga o país, que você promove o país, você cria uma identidade de divulgação daquela marca. Pois bem, nós tínhamos uma marca muito bem feita em 2005, num projeto chamado Aquarela, feito inclusive na época da gestão aqui da Embratur, do Eduardo Sanovic, que é uma pessoa que eu tenho grande referência e muito respeito, hoje está na ABA. Essa Marca Brasil foi um projeto Aquarela, e aí tem um conceito, Felipe. O que é esse conceito? Vários turistas estrangeiros foram entrevistados e disseram: como é que você vê o Brasil? Com que cor você vê o Brasil? E as cores que formaram o projeto Aquarela, que geraram a Marca Brasil, foi a partir da opinião de estrangeiros que visitavam frequentemente o Brasil. Então, um determinado artista ganhou a possibilidade desse design, tem um conceito. Esta Marca Brasil valeu por vários governos. No governo passado, essa marca foi abruptamente substituída por Brasil com Z, Visite e nos ame, sem nenhum conceito e sugerindo algo que a gente quer se ver longe, distante, que é o turismo de exploração sexual. Visite e nos ame, na tradução literal da língua inglesa, é muito perigoso para a gente, né? Então, a gente conseguiu imediatamente, em 2 meses, recuperar a Marca Brasil, criar uma identidade que, quando acabar esse governo, essa marca tem que continuar. Essa é uma marca do país, essa é uma marca que divulga o país. A primeira coisa é que eu quero ficar, assim, no que depender de mim, né? 4 anos à frente da Embratur, não quero sair da Embratur, não estou com nenhum outro projeto, não quero. O projeto é ficar 4 anos, é montar uma equipe técnica, como eu já montei. A minha equipe hoje é uma equipe técnica elogiada pelo mercado, com amplo diálogo pelo mercado, repactuando com o mundo privado. Então, toda a cadeia de hotéis, a cadeia das companhias aéreas, a cadeia dos donos de restaurantes, toda a cadeia que envolve o turismo nacional, conversando com prefeitos, conversando com governadores, criando no turismo uma concepção pública, de política pública para o turismo e trazendo uma equipe técnica para dentro da Embratur que possa estruturar algo que fique para depois. Daqui a 4 anos eu preciso entregar uma política pública que funcione, que tenha uma máquina que funcione, que a gente saiba o que a gente quer, né? Qual é o planejamento a médio e longo prazo, que passa por marketing, promoção, mas passa por uma estrutura do turismo que hoje a gente ainda é muito precário. E Freixo, o senhor comentou por cima o quanto o preço das passagens em elevação, devido também à alta de valor de combustíveis, prejudica esse turismo no nosso país. Isso é muito sério, porque, como eu dizia para Amanda, a gente é um país continental, tem um oceano, né? Então, quando a gente pensa em qualquer país emissor da Europa ou pensa nos Estados Unidos, o preço da passagem é muito grande. Esse não é um problema só do Brasil, isso é verdade, mas a pessoa que pode, na Europa, por exemplo, uma pessoa que pode visitar a Itália, visitar a Grécia, quando ele visita o Brasil, isso tem um custo muito grande, e esse custo muito maior se dá fundamentalmente pelo preço da passagem. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. É fundamental reduzir o preço da passagem. Como presidente da Embratur, evidente, eu não tenho mecanismos para isso, mas o que eu estou fazendo? Eu tenho uma relação de amplo diálogo com todas as companhias aéreas, com as que operam aqui dentro e que as que não são daqui. Eu já me reuni com a Ibéria, já me reuni com a TAM, já me reuni com a Condor, não sei se vocês lembram, que já operou voo para cá e quer voltar. Quanto mais companhia aérea estiver vindo para cá, melhor. E o que me cabe como presidente da Embratur é criar novos destinos. É fazer com que novos destinos sejam descobertos e mais voos apareçam. Quanto mais voo a gente tiver, mais chance da passagem ser barateada. É o contrário do que muita gente imagina. Não é tirando os voos que a passagem vai ficar mais barata. É aumentando a possibilidade, aumentando a lei de oferta, criando novos destinos turísticos para receber novos voos. Isso eu estou fazendo, conversando com prefeitos, com governadores, estruturando os destinos para que a gente possa ter um número de voos maiores e isso ajudar no barateamento da passagem. Entrevistamos o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Thiago. Bom dia para vocês. Bom dia.